E aí, turma do nono ano, beleza? Professor Ederson na área. Vamos então para a nossa aula de geografia. Vamos começar nossa aula falando sobre o continente asiático. Ah, que beleza, professor. Saímos um pouco então da Europa, um pouco não, saímos de vez da Europa para agora começar a estudar então a nossa querida Ásia. Para quem não conhece a Ásia, então vai conhecer hoje, tá bom? Então vamos lá. Continente asiático. Nós vamos falar da parte então características naturais, de forma geral, nada tão específico, porque a Ásia é muito grande. Vamos conhecer algumas partes. Então, quem tem curiosidade sobre a Ásia tem que pegar e estudar a parte ali. Se quiser tirar algumas dúvidas, pedir um conteúdo, fala comigo depois. Mas é isso aí, vamos estudar as questões naturais, porque como é um continente muito grande, né, a Ásia, ela tem particularidades, ela tem características diferenciadas pelas paisagens, dá para a gente perceber já. Ok? Vamos passar por relevo, vegetação, características de alguns rios, hidrografia, né, dessa região, não, desse continente, desculpa. Então vamos lá. Para a gente falar sobre a Ásia, nós vamos conhecer nesse capítulo os nossos objetivos principais: conhecer as formas de relevo e a hidrografia do continente asiático, identificar os climas que atuam no continente asiático e suas características, conhecer as formações vegetais do continente asiático e relacionar as paisagens da Ásia aos modos de vida dos diferentes povos. Então vamos lá para entender principalmente a localização, né, a área, como que é esse continente. Então a Ásia ela possui 44,6 milhões de quilômetros quadrados. É o continente maior, mais extenso e também mais populoso do planeta. Praticamente também nós temos dois países que dominam ali a população, que são China e Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes cada, mas também tem outros países que têm uma grande quantidade de população. Mas vamos comparar, olha aqui, ó, no mundo tem cerca de 7 bilhões, 700 bilhões de habitantes. Na África, em torno de 1 bilhão. Na Ásia, 4 bilhões e 500 milhões. Na América, 1 bilhão. Na Europa, 743 milhões. Na Oceania, 41 mil. Olha que pequena quantidade na Oceania, né? Então você vê que a Ásia ela tem aqui, ó, mais de 4 bilhões e meio de habitantes lá na Ásia. Você vê que realmente é mais da metade da população do mundo. Nós precisamos entender sobre a Ásia que vai influenciar a vida no Brasil, por exemplo. Temos que conhecer o nosso planeta, o nosso continente, e aos poucos a gente vai entender algumas áreas importantes. Vamos falar então da questão de relevo e hidrografia da Ásia. Então aqui, ó, os montes Urais que nós aprendemos lá na Europa são praticamente os limites aqui onde tem entre a Europa e a Ásia no lado leste da Europa e lado oeste da Ásia, certo? Então esses montes fazem uma separação, os montes Urais, uma separação entre aspas dos continentes da Europa e Ásia, que é chamado muitas vezes até de Eurásia, certo? Em termos físicos ele é chamado de Eurásia. Em termos históricos, né, políticos, ele é chamado de Europa e Ásia. Então, boa parte do continente asiático é formado por áreas muito acidentadas. Olha só esse marrom aqui, ó, apresenta uma altitude muito grande. São áreas acima de 3.000 metros de altitude. E quanto mais marrom, mais alto é o território, mais alto é o relevo. As áreas mais baixas vão do branco até o verde. Okay? E aqui você percebe então que na Ásia existem muitas áreas montanhosas, porque são áreas que têm os maiores picos do mundo. O pico do Everest está aqui, o Monte Everest, o Himalaia, que é a grande cordilheira que tem aqui, mas também tem planaltos aqui também na região da Ásia. Nós vamos entender um pouco e ver um pouco de cada um. Formas de relevo então da Ásia.
Basicamente, então, a Ásia é formada principalmente por cordilheiras, né, montanhas, planaltos e por planícies. Três tipos importantes. Você pode grifar aí, ó, cordilheiras, planaltos e planícies. Três formas principais de relevo que nós encontramos na Ásia. Aqui nessa imagem mostra as fossas oceânicas, né? São áreas do relevo submarino, são bem profundas. Geralmente elas se encontram aqui, principalmente porque existe aqui encontros, placas tectônicas. Está vendo o Japão, que sofre bastante com terremotos, tsunami ativos no Japão, região aqui da Indonésia, várias ilhas que são na Ásia, arquipélagos, são áreas que têm intenso tectonismo, olha só, principalmente pelas áreas de bordas de placas tectônicas. Então, entre as cordilheiras, a mais conhecida da Ásia, a cordilheira do Himalaia, onde tem o famoso Everest. O pico Everest é o mais alto do mundo, tem mais de 8.848 metros de altitude, certo? Mas além dessa cordilheira também tem outras áreas montanhosas na Ásia. Vamos lá, passar agora pelos planaltos. Você observando essa imagem, você pode até dizer assim, mas isso aqui é plano, né, professor? Não é planalto. Mas o planalto, muitas vezes, ele já sofreu muito processo erosivo. Ele tem ondulações, né, pode ser às vezes pequenas ondulações, pequenas colinas, mas é considerado um planalto, sim. Ele já é uma planície quando ele não faz nada de ondulações, ele só tem uma leve declividade, mas geralmente são áreas de deposições. Os planaltos não são áreas de deposições, são áreas onde existem ainda rochas, são rochas cristalinas, rochas de origem bem antigas, geralmente. Tá? E aí nós temos as áreas de planície, que também são encontradas lá na Ásia. Áreas de planície já são áreas que têm mais depósitos de sedimentos, certo? E geralmente em áreas planas, com esses depósitos aí de sedimentos, formam-se grandes áreas de se encontram fósseis, que se encontram principalmente petróleo, que é de origem fóssil também, né? Se acumula em áreas assim. Bom, vamos lá, continuando e falar sobre alguns fatos da hidrografia, rios e lagos importantes ali na Ásia. A Ásia ela é ocupada por alguns rios importantes. O rio Ganges, por exemplo, é muito importante ali para a Índia, né? Ele é considerado até um rio sagrado, ao mesmo tempo que eles se banham com as águas sagradas, eles jogam defuntos, fazem rituais de velório, um enterro no caso, né, que vai na água, né? Eles colocam e pensam, né, esse cadáveres, fazem um ritual no rio ali. Muitas vezes a pessoa está tomando banho na própria água, tem muito esgoto, tem muita sujeira, mas como eles dizem que é um rio assim considerado rio fosse um deus para eles, né? O sagrado, eles acabam dizendo que não tem problema nenhum você tomar banho. Mas eu não tomaria, porque vai ter com certeza bastante coliformes fecais ali. Bom, então depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, lida no texto, para grifar os principais rios, principais lagos que são encontrados, né, que é importante ali na Asiática, porque são rios e lagos que muitas vezes fornecem alimentos, alguns fornecem o transporte que muitas vezes não é utilizado por via terrestre, ele vai sendo utilizado por vias de lagos ou rios, né, que é o transporte hidroviário. Então são áreas importantes para a região asiática. Na porção ocidental da Ásia tem os rios Tigre e Eufrates, na região ali do Iraque, bem antiga, né? Ele era considerado a Mesopotâmia, se você estudar a história, rio Tigre e Eufrates, são chamados de entre rios, a Mesopotâmia, nessa região aqui do rio
Tigres e Eufrates. Essa aqui é uma vista aérea do Mar de Aral, do Uzbequistão. Esse mar provavelmente ele vai ficar, um dia ele vai evaporar totalmente, porque a água vai escoando, aliás, a água vai evaporando e a alimentação das águas, quanto mais desmatamento tem, quanto mais aquecimento global, vai piorando a hidrografia também do mundo, certo? Então algumas, olha só aqui essas imagens mostrando o Mar de Aral em 1973 e o Mar de Aral em 2016. Olha a quantidade de águas, para você ver que não estou falando bobagem. Ela vai se evaporando, ela vai sendo consumida, ela vai sendo utilizada e depois também não existe uma reposição e logo esse mar ele vai sumir. Okay? Então é importante preservar aí. Bom, vamos falar então agora da parte de tipos climáticos e também de vegetação, que são importantes conhecer a Ásia. Aqui no mapa tipos climáticos, nós vemos aqui nessa vermelhinho, rosinha, o equatorial, que engloba principalmente, já tem a linha do Equador aqui, a Indonésia, a Malásia, né, os países principais aqui da parte de arquipélagos aqui do sudeste da Ásia. Nós temos o clima tropical, que ele pega praticamente a Índia e os países aqui do Vietnã, os países que ficam ao sul aqui da China, tá? No leste da China também tem o clima tropical. O clima subtropical não é tão recorrente ali, tem algumas áreas aqui ó, com clima tropical, tem uma característica de estações bem definidas. O clima desértico tem muitas áreas, principalmente do Oriente Médio e na região asiática. O clima semiárido, que é mais seco e tem algumas áreas também entre montanhas, geralmente, entre montanhas e desertos, tem um clima semiárido. O clima mediterrâneo, por mais que não é no próximo aqui, muito próximo aqui do mar, mas também é encontrado nessa região, principalmente aqui próximo da Síria, também. Clima temperado, as áreas verdinhas aqui, próximo da Europa e também aqui no leste da Ásia. Clima frio que ocupa grande parte, principalmente da região da Rússia. O clima polar que vai ser na região da Sibéria praticamente. E o frio de montanha na região do Himalaia. Então, olha quantos climas encontramos na região de um continente só, área de um continente só. Então, praticamente, quase todos os tipos de clima que nós temos aí no planeta. Salvo que muitas vezes tem climas isolados ali. Geralmente, os climas semiáridos acontecem quando eles são cercados por áreas mais montanhosas. Você vê que ele está bem aqui, ó, depois da montanha do Himalaia. Interessante é notar que os tipos climáticos eles transferem essa característica também para a vegetação. Observe essa imagem aqui nas áreas tropicais, equatoriais, maiores clima frio e polar, e depois nós vamos descer ali para o mapa da vegetação, você vai comparar. Olha só então, olha que semelhança que nós temos. Onde tem um clima equatorial, nós temos floresta mais tropical ou equatorial. Aqui, ó, floresta equatorial e tropical. Nós temos na área de clima frio, ali na, lembra? Uma vegetação de florestas coníferas. São aquelas florestas em formato de cone, já estudamos na Europa, taiga, né? Nós temos aqui na região do norte da Rússia, na Sibéria, tundra, que é do clima polar, que consegue sobreviver no clima polar, certo? Temos aqui, ó, nesse marronzinho, vegetação de altitude. Ainda, por mais que as montanhas sejam áreas frias, ainda tem alguns tipos de vegetação que sobrevivem, que é bem na região montanhosa, principalmente do Himalaia, aqui, ó, mais de 3.000 metros de altitude, certo? E também, principalmente aqui em amarelo, representado por vegetações deserto, rasteira, vegetações
são higrófilas, né? Desculpa, são xerófitas, plantas xerófitas que são adaptadas a ambientes secos, pouca água. Então, esse tipo de vegetação, esse mapa de vegetação, você colocar ele do lado do mapa de climas, você comparar e ver, olha só que legal, um clima polar e a tundra, né? A vegetação, floresta de coníferas e o clima frio, é tudo ligado, gente. Então, quando a gente fala de clima e vegetação, existe essa ligação bem intrínseca entre eles. Ou seja, quando se tem um clima muito frio, a vegetação tem que ser adaptada a isso. Geralmente de pinheiros, de árvores mais grossas, ou até de árvores rasteiras, plantas rasteiras, desculpa, são mais resistentes ao frio, até muitas vezes à neve. Temos áreas de pradarias que geralmente ficam em áreas entre montanhas, em desertos. Pradarias são vegetações rasteiras, gramíneas geralmente. Temos vegetações mistas entre essas áreas, aqui na Índia, mistura de vegetações diferenciadas. Aqui na Índia existe um clima chamado um clima de monções. O que é esse clima, esse período de monções, na verdade? É o clima tropical que varia o período das chuvas. Encontrar uma atividade para fazer ali sobre os monções, mas é bem tranquilo. Então, ó, aqui na apostila, você tem a característica de cada um dos climas e também das vegetações. Não tem muita dificuldade. Clima frio, tem baixas temperaturas, né, algumas áreas com pouca umidade. Onde tem mais umidade, neva bastante. E, olha, já está comparando aqui, ó, a floresta de coníferas no clima frio. Legal na apostila que ele já traz essa característica. Então, o que você faz ao ler a apostila? Grifa com cores semelhantes. Clima frio, uma cor, floresta, pega um lápis, pinta floresta de conífera, uma cor parecida para você depois, na hora de ler, fazer essa associação. Né? Bem legal isso aí. Clima desértico, semiárido, vai ter vegetação desértica, pradarias, vegetação. Deserto gelado. Existem também, alguns pensam que deserto é só seco e quente, né? Mas existem desertos gelados. O maior deserto gelado aqui, ó, da Ásia é o chamado deserto de Gobi, localizado entre a China e a Mongólia. Esse deserto varia de 3 graus negativos a 3 graus positivos, ou seja, está sempre ali gelo, está sempre frio, e tem que se ter uma vegetação e uma quantidade de vegetação menor do que em outras áreas, com certeza. Então, para quem não sabia que existiam desertos gelados, esse aqui é o maior praticamente aqui da Ásia, porque o maior do mundo, o maior deserto gelado do mundo se chama Antártida. A Antártida é o maior deserto gelado do mundo. Okay? E aqui tem nessas áreas de deserto pouca vida mesmo. No clima semiárido tem as pradarias e as estepes, como eu comentei, áreas bem gramíneas. Ó. No clima mediterrâneo, a vegetação mediterrânea, ela tem as características de ter uma seca durante o verão e uma chuva maior durante o inverno. Então elas são geralmente de arbustos, árvores um pouco tortas, semelhantes um pouco a savanas, mas nesse caso é mais arbustiva mesmo, arbustos. O clima frio de montanha, tem aquela vegetação de altitude bem rasteira, parte, algumas até chegam a ter um pouco de árvores. Clima temperado e subtropical ou subtropical, que tem aquelas plantas que perdem as folhas, caducifólias, quatro estações do ano bem definidas, né? Floresta subtropical e temperada. As florestas equatoriais e tropicais, que são semelhantes à Amazônia e Mata Atlântica no Brasil, que são bem densas, fechadas, úmidas, com espécies com muita altura, sabe? Então, são características próprias dessas florestas. Floresta equatorial, clima equatorial. Floresta tropical, clima tropical, que é com bastante chuva, mas tem uma parte de seca. O clima tropical, como no Brasil, ali na Ásia, ele tem uma parte chuvosa e uma parte seca. Então ele tem o inverno seco, tem o verão chuvoso. O clima de monções tem uma característica
ó, diferente. Vou mostrar para vocês. No clima de monções, olha o que acontece. Monções de inverno. O que acontece na monções de inverno? O vento ele sopra do continente para o oceano. E nas monções de verão, é o contrário, o vento vem do oceano. Essa dinâmica que faz com que a diferença entre as chuvas, né? Ficam chuvas escassas durante o inverno, durante o verão fica bem chuvoso. Okay? Então, o que a gente precisa saber agora, de forma geral, para fechar aqui um pouco desse conteúdo da Ásia? Primeiro, a diversidade de temperaturas, de climas, de vegetações, de paisagens. É uma diversidade muito grande. Tá? Não dá para a gente estudar em uma aula só isso. Deveríamos estudar isso aqui durante um ano, para falar bem a verdade, um ano inteiro só sobre a Ásia para descobrir. Mas o objetivo nosso é conhecer um pouco de cada continente e se estuda bastante o Brasil, na verdade, no 7º ano. Depois se estuda ali no 1º ano ou no 3º ano do ensino médio. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido alguns assuntos. Estudem bem, né? Grifem na apostila. Possa fazer as atividades com tranquilidade. Então, tenho bastante tempo, 15 dias para fazer praticamente. Qualquer dúvida é só falar comigo, manda mensagem no Positivo On que a gente atende lá. Valeu? Um abraço então, fique com Deus, se cuide, tá? Nós nos vemos no futuro próximo. Tchau!